Que isso, gente, nós encontramos aqui, neste capítulo, nos primeiros versículos, muitas lições preciosíssimas para nós. Você conhece a história do Gibeão? Gibeão como juiz, um dos juízes de Israel, que Deus o chamou para vencer aquela multidão com 300 homens apenas. Eu não quero me meter aí, porque senão a gente vai falar, a palavra correu e eu preciso usar esse tempo aqui que nós temos. Ele, Gibeão, com seus 300 homens, conseguiu esse grande feito, essa grande obra. Mas ainda, como nós já lemos aqui, ainda agora, nós acabamos de ler, 15 mil ainda estavam vivos. 15 mil escaparam. E os reis que ele cita aqui, Oreb e Zeba, foram mortos, e o Zeba e Zalmuna, que precisavam ser perseguidos e mortos. Eles já estavam afadigados demais, já estavam cansados demais, por causa do que eles enfrentaram, do que aconteceu com eles. Um líder com 300 homens apenas, mas Deus na frente deles, derrubando toda a barreira, ajudando aquele grupo. O mais importante, Deus está na frente. Aleluia. E Ele está onde está. Ele estando, tudo dá certo. Tudo dá certo. Mas aí, quando a gente entra no capítulo 8 aqui de Juízes, que é a continuação, ele enfrentou os seus irmãos de Efraim, os efraimitas, porque houve duas convocações, capítulo 6, versículo 35 e capítulo 7, versículo 23, duas convocações, preste bem atenção, para a peleja. Vieram quantos? Você se lembra? 32, mas era muita gente. Depois ficou um outro grupo, está lá em 7:23. O Senhor disse: é muita gente ainda. E depois dessa seleção, o Senhor peneirou, ficaram 300. Os efraimitas, eles não estavam nem na primeira convocação, e não sei se e na segunda convocação, porque tudo bem, na primeira a gente ainda pode pensar assim, de repente não deu tempo de serem avisados, porque eles, Efraim, ficava nas altas montanhas, não é? Não era impedimento para ser avisado, não seria uma barreira para eles escutarem o aviso, não. Mas eles estavam numa posição também muito estratégica, que lá na região deles ficava Siló é onde ficava o tabernáculo, era um santuário, onde se faziam as reuniões, cultos em Siló, e ficava lá na região deles, e eles cuidavam muito bem, zelavam muito bem de Siló, daquela região toda, uma posição tão privilegiada. Mas eles não estavam. Quando Gibeão passa com os seus 300 homens, eles reclamam. Quando Gibeão passa, eles questionam. Está no versículo 1: que isto que nos fizeste? Olha, o homem cansado, já não esgotado fisicamente, um esgotamento muito grande, suado
cansado, com fome, com sede, passa na região deles, e os efraimitas com pedra nas mãos, né? É claro que estou falando tempo figurado, vieram preparados, dizendo: que é isto que nos fizeste? Que é isto? Versículo 1: quando foste pelejar contra os midianitas e contenderam com ele fortemente, eles reclamaram, porque eles não estavam nem na primeira convocação, porque todos foram convocados sem exceção, nem na segunda convocação. Eles reclamaram porque não fizeram parte da vitória inicial, não, mas da vitória final. E ainda continuaram, precisavam, ainda não parou não. Ali, quando eles passaram por eles, pelos israelitas, a coisa ainda estava em andamento. Só que se você ler, você conhece a história ou não, leia depois os últimos versículos do capítulo 7 do livro de Juízes. Eles tiveram uma participação excepcional, tiveram uma participação formidável, tiveram uma participação muito grande nesse desfecho aí. Mas eles reclamaram por quê? Porque eles não estavam lá para terem a glória, estavam preocupados com a glória, estavam preocupados de aparecerem, estavam preocupados de estar na estampa, na primeira página, como diz, aparecer na foto. Eles reclamaram: não aparecemos na foto, não ficamos na foto, não estamos na primeira página, não, que negócio é esse? E as coisas que aconteceram, Gideão, nós não participamos. Então reclamaram muito, contenderam muito. E outra coisa, ao invés de ficarem alegres com a vitória que Deus deu não somente a Gideão e aos 300 homens, mas deu ao povo todo. Não foi só um grupo separado, um exclusivo, um grupinho, não. A vitória de Gideão, a vitória dos 300 de Gideão, essa vitória era para toda a nação de Israel. Só que eles não entenderam isso, eles não aceitaram isso, a vitória dos meros 300 homens. Muita gente não estava acreditando que algo ia acontecer como aconteceu, dessa natureza. Ele lutar com a multidão, não sei quantos mil homens, com 300, Gideão está maluco. E esses homens que estão acompanhando Gideão estão doidos não, eles acreditavam no sobrenatural, eles acreditavam que Deus ia tornar o impossível impossível, eles acreditaram que Deus ia realizar uma grande obra, que Deus ia levantar a sua mão e ia abater os seus inimigos. Eles acreditaram que Deus ia intervir em favor do seu povo, que aquela multidão era muito pequena diante do braço forte de Deus para resolver aquele problema. E você também crê que o impossível vai se tornar possível na sua vida, que essa porta que não se abre, que está trancada, ela vai se abrir. Não se preocupe se ela está bem fechada, ela está com muitos ferrolhos cadeados, ela está bem trancada. Deus vai meter o pé, aleluia, vai derrubá-la e vai mandar você passar, porque Ele tem uma grande obra para realizar na sua vida. O inimigo, ele vai se colocar na frente, mas vai ser atropelado pelo Senhor. O Senhor vai pisar na cabeça da serpente, na cabeça do diabo, na cabeça dos demônios, na cabeça de todos aqueles que se levantarem contra ti. O inimigo vai cair. Escuta o tombo dele, escuta o tombo dele aí, escuta o tombo do inimigo aí. Ele já caiu, ele não aguentou, ele não
com a unção de Deus na tua vida, levanta as suas duas mãos aí.